E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma análise completa do Prologis, o PLD, Código de Negociação PLD, que é um REIT no setor de galpões logísticos, parecido com os fundos imobiliários aqui do Brasil. E ele teve uma valorização de 426% nos últimos 13 anos e paga um dividend yield de 2,2% ao ano. Vamos pro vídeo. E bem, antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal. Não esquece, eu tô vendo, viu? Thaís tá vendo que vocês não estão deixando like nem se inscrevendo. Vem aqui, Thaís, manda a galera dar o like aí e se inscrever no canal. Bora, pessoal, se inscreve no canal. E fica até o final do vídeo que eu vou dizer quantos por cento da minha carteira hoje está no Prologis. Bem, como sempre eu faço um overview por cima, né, pra gente conhecer a empresa, e eu sempre começo pela ficha técnica do Fundamentei, que é um excelente site pra gente fazer algumas análises. Então vamos lá, Prologis, Código de Negociação PLD, fundado, aqui tá errado, tá 11 anos, tá 2011, mas ele é muito mais antigo, ele tem aí aproximadamente uns 30 anos. Fez IPO há 24 anos atrás, em 1997, e tem 1945 empregados atualmente. Tem um valor de mercado de 90 bilhões de dólares. Pessoal, isso é muito grande. Para vocês terem uma noção, isso aqui dá basicamente 3 vezes todo o mercado de fundo imobiliário aqui do Brasil. Se você pegar todos os fundos imobiliários do Brasil, você tem que multiplicar por 3 para dar o Prologis, que é um único REIT e uma única empresa americana. Isso é para a gente ver o tamanho, a dimensão do mercado americano. Nem se compara com aqui no Brasil. O Brasil ainda está engatinhando se a gente for comparar. É um REIT sediado em São Francisco. É um REIT do setor industrial. Não é muito diferente de um fundo imobiliário de galpões logísticos como a gente conhece aqui. Mas vamos ver o tamanho desse negócio. Então vamos lá, ele foi fundado em 1983, né? Realmente aqui está a data certa agora. Ele vai ter aí aproximadamente uns 38 anos. Tem em ativos sobre gestão 154 bilhões de dólares e faz parte do S&P 500. Ele atualmente está em 4 continentes, sendo que ele tem 3.339 imóveis no mercado americano. Nas outras Américas, 281 imóveis, na Europa, 845 imóveis e na Ásia, mais 253 imóveis. Então, eles têm mais de 4.000 imóveis. É gigantesco. Não se compara com nada que a gente tem aqui no Brasil. Na verdade, o Prologis é o maior REIT desse setor, né, no setor de galpões logísticos, e um dos maiores dos Estados Unidos também. É muito grande. Eles têm um impacto global na economia de 2,2 trilhões de dólares. O que é isso aqui? Basicamente, é todo o movimento que existe ali pelos seus galpões, né? Todas as empresas que passam pelos seus galpões, todos os produtos que passam pelos seus galpões e serviços somam aí anualmente 2,2 trilhões de dólares. Isso representa 2,5% do PIB mundial. Eu sei que eu já falei isso um monte de vezes, mas olha o tamanho desse negócio. E tem 850 mil funcionários sobre os seus galpões, né? Lembrando que isso aqui não são funcionários do Prologis, tá? O Prologis tem só 1.900 funcionários, como a gente viu lá em cima. Mas isso aqui são pessoas que trabalham nos seus galpões, né? O Prologis é um REIT do setor imobiliário. Ele tem os galpões logísticos e ele aluga. Então não é um case muito difícil de entender. Basicamente, ele pega os galpões, compra os imóveis ou constrói, né, os imóveis e aluga esses galpões para grandes empresas, para o setor logístico das empresas. Totaliza aí 4.718 imóveis, tem 990 milhões de pés, né, que lá nos Estados Unidos eles medem em pés. É diferente da gente aqui que mede em metros quadrados. Mas, cara, isso aqui vai dar uns 300 milhões de metros quadrados aproximadamente. É coisa pra cacete. E aqui a gente vê o lucro líquido distribuído por continente. 80% do lucro vem do mercado americano, vem dos Estados Unidos, 6% vem das outras Américas, 11% vem da Europa e 3% vem da Ásia. É claro que ele ainda está muito mais concentrado no mercado americano, que é de onde ele é, né, um REIT americano, mas ainda assim essa diversificação também já é muito legal. Veja que 20% do lucro do Prologis vem de outros continentes, né? Então ele está diversificado globalmente. Por mais que ele tenha muito ali nos Estados Unidos, ainda assim ele está muito diversificado. E pela quantidade de imóveis também, né, pessoal? Não tem nem o que falar aqui. Aqui é o portfólio dele, né, espalhado por cidade, onde está cada imóvel. Então a gente consegue ver que mesmo a maior parte no mercado americano, tem várias cidades, está espalhado em vários estados norte-americanos, né? Tem aí na Califórnia, São Francisco, Chicago, New York, Nova Jersey, Seattle, não sei nem se fala assim, Atlanta, e um monte de estados. Tem uns 20 estados americanos aí onde estão espalhados os imóveis. Então tá bem diversificado, né? Não é ali todos os imóveis em um lugar só. E nem tem como, né, pessoal? 4.000 imóveis, pelo amor de Deus.
A gente vê que tem imóvel até no Brasil, aqui tem 25 imóveis que são do Prologis aqui no Brasil. Muito legal isso. E bem, outro ponto que eu acho importante de se analisar sempre que eu analiso um REIT ou um fundo imobiliário aqui no Brasil é a ocupação, né, ou a vacância, que basicamente é quantos por cento desses imóveis estão alugados. E cara, como a gente vai ver aqui, 95% dos imóveis estão alugados. Então os caras fazem um trabalho excelente. Imagine aí 4.000 imóveis, sendo que 95% estão alugados. Então é muito bom. Geralmente, quando eu vou analisar os fundos imobiliários aqui no Brasil, eu aceito aí no máximo 80% de ocupação, né? Se for menos do que isso, já é complicado. Se a vacância for mais de 20%, já é complicado. E os caras conseguem aí ter 95% de ocupação. Então, muito bom, excelente. Aqui a gente vê a ocupação por continente. Norte América, 95%. Outras Américas, 97%. Europa, 96%. E Ásia, 93%. Então, uma ocupação excelente. Tá, e para quem está alugado esses imóveis? Quem são as empresas que alugam esses galpões logísticos? Bem, pessoal, várias empresas de vários setores alugam galpões logísticos, né? Basicamente, qualquer empresa que tenha produtos ali, que seja uma empresa grande, vai precisar de galpões logísticos. Como a gente poderia imaginar, o maior cliente do Prologis é a Amazon, que é atualmente a maior empresa do setor logístico, né? Que é a maior empresa de varejo do mundo hoje, é a Amazon. Então, era de se esperar que é o maior cliente deles, né? Mas tem muitas empresas grandes aí, como o FedEx, que são os Correios americanos, Home Depot, enfim, entre outras, está bem diversificado também. E outro ponto importante são os setores que essas empresas atuam. Porque imagine se todas essas empresas forem do mesmo setor e tiver uma crise nesse setor. É complicado. Então a gente pode ver também nesse gráfico que bens de consumo, comida, transporte, roupas, automobilístico, papel, saúde, enfim, está espalhado em vários setores. Basicamente, no máximo, eles têm ali 9% em um setor. Então, muito bem diversificado por setor também, o que é muito bom. Aqui a gente consegue ver os 25 top clientes, né, e quanto eles representam do lucro da empresa. A Amazon, que é o maior cliente, representa apenas 4,5% do lucro do Prologis. Então, está muito tranquilo. Mesmo que ele perca o seu maior cliente, que é a Amazon, só vai afetar ali em 4,5% do lucro da empresa. Então tá bem tranquilo, muito bem diversificado. O segundo maior cliente tem só 1,4% do faturamento da empresa. Quer dizer, faturamento não, na verdade aqui, né, é a porcentagem em metros quadrados, né, em pés, que eles alugam do Prologis, mas que basicamente no fim dá a mesma coisa. Então veja como os 25 maiores clientes estão muito bem diversificados. Então sem problema nenhum, mais uma vez, excelente aí para o Prologis. Mas agora vamos para os números, né, os indicadores fundamentalistas, que é o que a gente gosta de ver no fim do dia. E o primeiro que eu gosto de olhar ao analisar REITs é o FFO. Não dá para analisar lucro líquido em REITs. Quem acompanha aqui o canal já sabe disso, porque é muito distorcido, né, contabilmente. O lucro líquido em REITs vem muito distorcido. Então a gente analisa o FFO, que seria o fluxo de caixa operacional, que dá para ter uma base muito melhor realmente do crescimento do REIT. E veja esse gráfico aqui, né? O FFO crescente absurdamente, parece uma linha reta, parece uma renda fixa. Tem nem o que falar. O próximo ponto é o FPS, que é o lucro por ação, que é no final do dia o que remunera o acionista, né? É como a gente sabe se o REIT está gerando valor ou não para o acionista. E bem, pessoal, nesse ponto aqui, em 2008, veja que deu uma caída muito alta no FPS, que foi por conta da crise do subprime, que foi uma crise no setor imobiliário muito forte nos Estados Unidos, inclusive vários bancos quebraram lá. E aí, nessa época, o Prologis sofreu um pouquinho. Inclusive, nesse tempo aí, em 2011, mais ou menos, ele fez uma fusão muito grande, era um REIT muito menor antes, e aí, de lá para cá, ele virou a chave e tem um resultado excelente, né? Pode ver que 2011 para cá ele só cresce. Então, bem tranquilo também. Claro que dá um friozinho na barriga olhar esse gráfico, mas hoje está bem tranquilo. Outro ponto importante, pessoal, foi esse gráfico aqui que eu separei para vocês, que é basicamente a dívida comparado com o resultado operacional. Por quê? Porque geralmente os REITs se alavancam mais, né? Eles têm uma dívida maior. Mas a grande questão que a gente precisa olhar é se o resultado operacional está acompanhando essa dívida, né? Se a dívida cresce, o resultado também tem que crescer. E podem ver que andam de mãos dadas aí, né? Tá muito tranquilo.
a dívida bate muito bem ali com o resultado operacional. A dívida está alta, mas o resultado operacional também está acompanhando o crescimento dessa dívida. Outro ponto muito importante é a receita, pessoal. E vejam aí, a receita deu um pulo, né? Como eu falei, de 2011 para cá foi quando a empresa virou a chave, basicamente. A receita saiu ali de 2 bilhões hoje para 5 bilhões aproximadamente. Então tá bem tranquilo de receita. A receita cresce bastante. Então sensacional também, resultado muito bom. Próximo ponto, a margem. Vamos olhar como é que tá a margem desse negócio. A margem está aí em 29%, 30%, o que é uma margem muito boa para o setor imobiliário, tá? Então 30% de margem com uma estrutura desse tamanho, com um ativo desse tamanho, é uma margem excelente. Isso quer dizer que mesmo vindo alguma crise, eles ainda têm muito como queimar margem, ainda está bem tranquilo. Mais uma vez a gente vê que ele sofreu aí no subprime, né, em 2008 até 2012, mas hoje está bem tranquilo aí, margem de 30%. Apesar que a margem deu uma caída aí de 2017 para cá, né? Mas estava em quase 65% de margem, o que é um absurdo, né? A margem na casa dos 30% já é uma margem excelente. Se ele conseguir manter essa margem já é ótimo, muito bom. Aqui, pessoal, é o crescimento da dívida, como eu falei para vocês. A dívida estava ali em 3,8 vezes o EBITDA e hoje está em 4,5. Então, para quem investe aqui no Brasil, não está acostumado em REITs lá fora, pode deixar essa dívida muito alta. Mas, pessoal, para REITs é normal, até uma dívida por EBITDA de 7 vezes, 8 vezes ali, é o máximo aceitável, porque o mercado americano é muito mais estável. Eles conseguem pegar dívidas tendo uma previsibilidade maior dos resultados, né? Os REITs têm uma previsibilidade muito grande dos resultados, então é normal que eles se alavanquem um pouco mais. Tá bem tranquilo aí, 4,5 é uma dívida bem tranquila. Apesar que é sempre bom ficar de olho na dívida dos REITs, porque não tem nenhuma vantagem tributária direta em um REIT pegar dívida. Inclusive tem um estudo até que fala que os REITs que mais performaram foram os que tiveram menos dívida. Então é bom ficar de olho nisso aí. Mas 4,5 ainda é uma dívida bem tranquila, é uma dívida bem controlada. Próximo ponto é o dividend yield, né? Afinal, quando a gente investe num REIT, a gente quer renda passiva. Não é isso? Não é isso mesmo que todo mundo quer? Então, pois é. O dividend yield do Prologis está em 2,2%. Então você deve estar pensando, poxa, Natan, mas é um dividend yield muito baixo. Pessoal, lembrem que isso aqui é em dólar, primeiramente. Então, toda vez que o dólar aumenta frente ao real, a gente tem esse aumento também aqui, né? Isso reflete nesse retorno que a gente tem, nessa renda passiva que a gente tem. E o outro ponto também que a gente tem que analisar é que os REITs realmente eles têm um dividend yield menor, porque eles se alavancam mais, a gente espera um crescimento maior dos REITs. Então, o dividend yield dos REITs não vai ser igual aos fundos imobiliários aqui do Brasil, que não se endividam e não crescem tão rápido como os REITs. Então, um dividend yield de 2,2% não é um dividend yield ruim. Lembre que todo retorno está atrelado ao risco. Então, é um ativo muito seguro, muito estável. E por isso é normal que o dividend yield não seja tão alto assim, pessoal. Então, para mim, está ótimo esse dividend yield aqui. E bem, pessoal, para concluir, na minha opinião, esse é um dos melhores REITs do setor de galpões logísticos, sendo que o setor de galpões logísticos também já é o melhor setor imobiliário, na minha opinião. É um setor muito perene, né? É um setor que as empresas sempre vão precisar, sempre vão ter venda de produtos. Enquanto existir empresas, enquanto existir produtos, vão existir galpões logísticos. Então, é um setor excelente, para mim, o melhor setor. E o Prologis está entre os tops do setor de REITs americanos, né? Ele é o maior de todos os REITs e está entre os tops, na minha opinião. Tem uma ótima margem, tem um crescimento constante de FFO, FPS e receita, e é um REIT muito, muito estável pelo tamanho dele e pela diversificação dele. Lembrando que na minha carteira, os REITs têm um papel de estabilidade, de ser uma parte segura da carteira e de gerar renda passiva. E o Prologis cumpre muito bem esse papel. Claro que é sempre bom ficar um pouco de olho na dívida, ver se não vai crescer muito, mas até o momento é um excelente ativo, não tenho o que falar. Para quem investe em REITs, tem que se acostumar com essas dívidas um pouco altas, é assim mesmo. E como prometido, quanto representa o Prologis na minha carteira? Bem, na minha carteira global, hoje eu tenho 2,3 aproximadamente no Prologis e da minha carteira de REITs eu tenho 9,8% no Prologis. Lembrando que eu tenho mais 2 REITs desse setor de galpões logísticos lá nos Estados Unidos, pessoal. O Prologis veio para complementar essa posição aí no setor logístico. E pessoal, se você não deixou o like até agora, deixa o like. O que é que você está esperando que não deixou esse like? O que é que eu preciso fazer aqui para você deixar esse like? Se inscreve no canal, que isso ajuda a gente demais. E ainda vai sair análise de vídeo de REITs esse mês.
Não foi só no Prologis que eu investi, né? Já saiu o vídeo do Essex, do Prologis e o próximo vai ser o NNN, que eu vou fazer vídeo sobre ele também, que foi o outro REIT que eu investi esse mês. Bora, galerinha, se inscreve agora no canal, viu? Galerinha.